Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, toda quarta a lição dos juvenis, toda quinta-feira os adolescentes, na sexta-feira as dos pré-adolescentes. E tem uma grande novidade para você, viu? Nós estamos um canal completo, porque agora nós estamos também postando vídeos relacionados a dinâmicas. Aqueles professores que toda aula tem que ter uma dinâmica, você está no canal certo, viu? Por isso que eu quero que você deixe aqui nos comentários a hashtag AmoDinâmica, que eu vou deixar aquele comentário todo especial em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos estar fazendo o comentário da lição dos jovens. Eu creio que está uma benção essa lição, viu? Porque nós estamos falando acerca de tentação, nós estamos falando acerca de pecado e as consequências que o pecado traz na vida do ser humano. E hoje nós vamos estar na lição de número 3, que traz por título: José, resistir à tentação é possível. Meu Deus do céu, só esse tema daqui já dá pra gente passar o tempo todo falando, viu? Primeiro cito o nome de José. José foi aquele que fugiu para não sofrer, para não cair na tentação. José é aquele que fugiu para não pecar. O grande segredo, talvez, de resistir à tentação é você fugir, viu? É não ficar pensando que é forte, não ficar pensando que é melhor do que os outros e assim por diante. Mas se você é professor da escola dominical, eu sempre digo que é necessário você iniciar a sua aula com algumas perguntas para que você possa ver o grau de conhecimento dos seus alunos têm. Por exemplo, eu perguntaria aqui: o que vocês sabem sobre José? Quando vocês ouvem o nome de José, o que é que vocês lembram? O que é que vocês pensam? O que vocês sabem contar um pouquinho sobre a vida de José? Emitir suas opiniões e assim por diante. Logo a pouco você pergunta: e por que será que José foi escolhido para ser aquele exemplo com relação a resistir à tentação é possível? Será que toda tentação nós temos que pecar? Será que toda tentação nós conseguimos fugir? Ou existem tentações na nossa vida que nós não conseguimos fugir, que nós não conseguimos escapar? Então é necessário você fazer várias indagações para que seus alunos possam pensar sobre o assunto. Então é necessário explorar bastante o título, porque assim vai facilitar a sua aula em nome de Jesus. Mas vamos agora para a nossa... Na introdução da nossa lição vai estar abordando: quando nos deparamos com a tentação, é preciso destacar que ela acontece com todas as pessoas. A tentação, irmãos, não vai escolher se você ora ou se você não ora. A tentação não vai escolher se você consagra ou não consagra, se você é cantor, se você é pregador, se você é pastor, se você tem muito tempo de crente, se você é novo convertido. Independente da sua condição financeira, independente da sua condição espiritual, independente da sua moral ou espiritual, a tentação sempre vai chegar e bater na sua porta. É isso aí. A tentação sempre vai chegar e bater na sua porta. Porque a tentação, irmãos, nós já estudamos aqui, a tentação ela não é o pecado. A tentação é a isca utilizada pelo inimigo da nossa alma para que nós possamos pecar. E a tentação sempre vai vir roupada, sempre vai vir personalizada em algo que nós gostamos, em algo que nós desejamos. Só que nesta lição de hoje nós vamos aprender que resistir à tentação é possível. É possível você dizer não. É possível você rejeitar aquilo que o mundo lhe oferece. Porque 99,9% do que o mundo lhe oferece são as coisas que vão pecar contra o Senhor, são as coisas que vão lhe afastar da presença de Deus. E nós precisamos estar firmes e constantes para rejeitarmos o pecado. É isso aí. A lição de hoje, meu irmão, é rejeitar o pecado. E tem mais ainda: rejeitar o pecado é possível em nome de Jesus. A própria Bíblia vai nos dizer que não virá sobre a nossa vida tentação alguma que nós não possamos suportar. Não virá tentação, não virá provação alguma que nós não possamos suportar. Tudo quanto vem em nossa vida, nós temos condições físicas, espirituais e morais de resistirmos o pecado. Mas é claro que para resistir o pecado, você precisa estar em comunhão com Deus. Para resistir o pecado, você precisa ter ligação com Deus. Para resistir o pecado, você precisa estar em consagração com Deus. Muitas pessoas, irmãos, não conseguem rejeitar o pecado porque vivem na prática do pecado. Então a pessoa que vive na prática do pecado não vai resistir o pecado, porque ela já vive nessa prática. E nós precisamos muito vigiar, porque a tentação vai bater na nossa porta e as pessoas estão cedendo à tentação. E ceder à tentação é abrir a porta para o pecado e ser direcionado para o inferno. E inferno ninguém quer ir. Meu Deus do céu, esse tema é forte, viu? Se prepare que nós temos grandes verdades para trazer para as vossas vidas em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso primeiro ponto: as dificuldades de um jovem de Deus.
Você sabe muito bem que a história de José vai nos relatar muitos problemas existentes na família. José nasceu de uma família, mesmo de uma família cristã, podemos assim colocar, mesmo a família do povo de Deus, mas no entanto a família de José existia muitas coisas erradas dentro. A estrutura da família não estava conveniente, a estrutura da família não estava coerente como uma boa família deve assim constar, tá bom? Tanto que José nasceu em um lar em que o próprio pai tinha preferência por ele. No entanto, isso aí fez com que os irmãos tivessem um grande ciúme, uma grande inveja de José. Quando o pai de José, Jacó, tratava José de uma forma diferente, começou a criar no seio dos irmãos, começou a criar no coração dos irmãos uma inveja de José, porque José era o preferido, José era o escolhido, tudo José tinha privilégio. E isso daí fez com que os irmãos não gostassem de José, desprezassem José, menosprezassem José, criticassem José, tudo isso por causa do amor de Jacó por José. E essa consequência, e esse lar desestruturado, esse lar fora do padrão de Deus, faria com que José poderia ser um homem afastado de Deus, afastado da presença. Toda a estrutura familiar que José teve, nós podemos dizer que poderia afastar ele de Deus, distanciar ele de Deus, mas no entanto acontece o contrário. Ou seja, você pode viver aonde for, você pode morar aonde for, você pode ser da família que for, mas se você for fiel a Deus, Deus te guardará, Deus te livrará, Deus te abençoará pela sua fidelidade a Deus, independente da sua família. Você pode ter sido oriundo de uma família que seja do candomblé, você pode ver oriundo de uma família que seja espírita, independente disso, se você se colocar na direção de Deus, Deus tem vitória para a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá! Bastante claro que a organização familiar da casa de José, no caso de Jacó, era a família que estava destruturada, tanto que o Jacó tinha cerca de 4 mulheres, cerca de 10 filhos, com essas mulheres era uma grande mistura, e isso trouxe muita confusão para Jacó. Por que isso? Porque desde o princípio bíblico, a questão da poligamia ou bigamia, ela não condiz com a vontade de Deus. Deus fez o homem para casar somente com uma mulher. E quem faz o contrário sofrerá as consequências. Então a família, a estrutura familiar de José, não era a família que dava propenso a seguir a caminho de Deus, a seguir a vontade de Deus, a obedecer à voz do Senhor. Mas, no entanto, José preferiu obedecer a Deus. Mas, no entanto, José preferiu andar com Deus. Mas, no entanto, José preferiu rejeitar tudo isso e se aproximar da pessoa bendita de Deus. Oh, glória! Vá dando glória aí, vai deixando seus comentários, que eu creio que está uma bênção aí em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso segundo ponto aqui. Um filho detestado por seus irmãos. Você sabe muito bem que o que fez com que os irmãos de José não gostassem de José era exatamente o amor de Jacó para com José. Como Jacó amava José mais do que os seus irmãos, como Jacó tratava José melhor do que os seus irmãos, como Jacó tratava José como fosse o seu filho querido, tanto que ele deu até um presente chamado a túnica colorida, e isso gerou uma grande confusão no seio familiar. Deixa eu abrir o parênteses para falar também com relação à questão da família. Nós, enquanto pais, precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque, enquanto pais, nós não podemos cair no erro de Jacó. Jacó amava mais a José e deixava isso transparecer. Todo mundo sabia disso. E isso fez com que os irmãos criassem ódio, rancor por José. É por isso que nós, como pais, nós não podemos jamais ter uma escolha pelo filho e rejeitar o outro. Nós jamais podemos comprar um presente para um filho e não comprar para o outro. Se você puder, compra tudo igual, para que um não diga: o seu presente é melhor do que o meu, o seu presente é maior do que o meu, o seu presente custou mais caro do que o meu. Então nós que somos pais, nós não podemos cair no erro de Jacó. O erro de Jacó foi amar mais a José e ainda dar benefícios, privilegiar José. E isso fez com que os irmãos não gostassem dele. Então, como pais, nós precisamos vigiar nisso, porque pode trazer grandes consequências na vida familiar. E tudo que nós queremos viver é uma família em paz. Tudo que nós queremos ter é uma família em paz, uma família em prosperidade, uma família em tranquilidade, uma família em que Deus possa reinar e que possa haver paz, harmonia dentro do lar. E se nós, de acordo com as nossas condutas, os nossos filhos poderão estar em paz ou não. O nosso filho pode crescer com amizades ou não. E isso vai depender da nossa conduta familiar. Meu Deus do céu, viu? Cada coisa importante. Filho fora de casa. Você sabe muito bem que José saiu de casa, na verdade, porque ele foi expulso pelos seus irmãos. Os seus irmãos, na verdade, venderam José como escravo. Os irmãos ficaram tão indignados porque Jacó deu uma túnica colorida para José, que acabou expulsando, acabou vendendo, acabou rejeitando a presença de José dentro de casa. Arquitetaram um projeto para que José pudesse ser vendido, seja escravizado, para que pudesse sair de perto deles. Então os irmãos não queriam José perto, porque José era amado de Jacó.
Os irmãos de José não queriam José perto, porque José era querido, era cuidado, era protegido por Jacó. E por causa disso ele acabou sendo vendido como escravo. Pensa só que situação. E deixa eu já abrir um outros parênteses também, irmãos. Devemos ter muito cuidado, irmãos. Tem pessoas que não gostam da gente mesmo porque Deus nos ama. Tem pessoas, irmãos, que não gostam da gente porque Deus nos quer bem. Tem pessoas, irmãos, que vão ter inveja de nós. Tem pessoas, irmãos, que têm inveja pelo nosso ministério. Tem pessoas que têm inveja porque você é professor da escola dominical. Tem pessoas, irmãos, que têm inveja porque você é superintendente, porque você é o pastor. Existem muitas pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa família, seja a família de sangue ou seja a família da igreja. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão conosco, convivem conosco, mas têm inveja. Muitas pessoas querem ter o que nós temos, querem ser o que nós somos. E nós precisamos estar com muito cuidado com isso, porque existe a inveja no nosso meio sim, e nós precisamos estar protegidos por Deus, nós precisamos estar guardados por Deus, nós precisamos sempre pedir a Deus a proteção, para que esse mau olhar, para que essa má palavra, para que essa má intenção não venha penetrar em nosso coração, e que nós também não possamos ser igualmente essas pessoas. A inveja, irmãos, vai bater na nossa porta, mas nós devemos repreender. O ciúme vai bater na nossa porta, mas nós devemos repreender. São sentimentos, irmãos, humanos, que vêm ao nosso coração. Ah, o irmão está crescendo e eu não cresci. Ah, o irmão tem isso e eu não tenho. Isso aí, nós desejamos muitas coisas, mas eu não posso jamais querer tomar aquilo que é do outro. Eu jamais posso querer ter aquilo que não é meu. Eu tenho que estar feliz com aquilo que Deus me deu. Eu tenho que estar feliz. Se eu sou porteiro, eu tenho que estar feliz. Se eu sou diácono, eu tenho que estar feliz. Se eu sou pastor, eu tenho que estar feliz. Se eu sou evangelista, eu tenho que estar feliz. Se eu sou professor, eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar feliz com a chamada de Deus na minha vida. Tem pessoas, irmãos, que deixam até de exercer a sua função, o seu ministério, para tentar seguir o ministério do outro. Não, irmãos, faça aquilo que Deus te colocou na tua mão, exerça o ministério que Deus colocou na sua mão, porque tenha certeza que esse é o projeto melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Eita maravilha, viu? Quero falar o seguinte para você, viu? Se você tem gostado das nossas aulas, se você tem gostado da nossa didática, eu peço o seguinte para você, viu? Estamos dando agora a oportunidade das pessoas se tornarem membro do nosso canal. É isso aí. Se você quiser ser membro do canal, no final desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para que você possa falar diretamente comigo, tá bom? É um grupo de informações. Lá eu vou explicar direitinho o que é ser membro. Por exemplo, o membro vão receber o slide dessa aula, vão receber também a dinâmica dessa aula por escrito e também em vídeo, vão receber a leitura diária para enviar para os seus alunos, vão receber a chamada também para enviar para os seus alunos, vai receber também um despertador que é um sucesso. Eu vou deixar esse despertador aqui para você ver como é um sucesso para despertar seus alunos. Domingo, 9 horas, é hora de aprender. Vai receber também cartazes, vai receber artigos. Então as pessoas que são membros do nosso canal estão recebendo cerca de 20 privilégios. Eu vou deixar aqui os privilégios, tá bom? E se você quiser ser membro, é só na descrição desse vídeo entrar no link de informações. Eu vou passar todas as informações. Pastor, paga alguma coisa para ser membro? Paga, que você precisa nos ajudar, porque tem uma pessoa preparando esses materiais. Mas custa praticamente a Coca-Cola do mês, em nome de Jesus. Já vimos que José foi vendido como escravo, porque os irmãos tinham inveja de José, e José tinha uma promessa de Deus na vida dele. Isso fez com que os irmãos dele detestassem José. E aqui agora, José é lugar da tentação. Você sabe muito bem que essa palavra Egito, muitas das vezes, vai retratar acerca do mundo, as coisas que o mundo oferece. Então José foi vendido para o Egito, José foi vendido para o mundo. E quando chega lá neste mundo, quando chega lá no Egito, José agora ele é tido como escravo de um homem chamado Potifar, que era um homem muito influente no povo de Israel naquele período. Agora José, como seu chefe da sua casa, como aquele que estava guardando a sua casa, como aquele que estaria protegendo a sua casa, como aquele que estaria administrando a sua casa. Então José chega no Egito como escravo, chega lá, ele é comprado por Potifar. Potifar percebe que aquele José tinha algo diferente na vida dele e coloca ele agora como líder, como chefe da casa de Potifar. E por causa disso, irmãos, Deus estava abençoando a vida de José, mesmo José como escravo. Veja só que coisa interessante, viu? Deus estava abençoando José, mesmo José sendo escravo. Em outras palavras, independe de onde você esteja, independe do seu lugar, independe da sua cidade, independe da sua casa, independe da sua posição, independente da sua situação, Deus ele pode te abençoar onde quer que você esteja. Você pode estar na maior cidade do seu estado, você pode estar na menor cidade do seu estado. Deus ele tem um olhar contemploso para a sua vida. Deus ele consegue te contemplar
prosperar em qualquer lugar que você esteja. Olha aí que maravilha. Vimos que José, quando chega no Egito, começa a ter prosperidade. Quando eu falo José teve prosperidade no Egito, não estou falando de prosperidade de dinheiro, de riqueza. Porque hoje, quando nós falamos em prosperidade, nós pensamos logo em dinheiro, pensamos logo em fazenda. E na verdade a prosperidade que José teve é a prosperidade de paz, de tranquilidade, de crescimento, de desenvolvimento, que é este o projeto de Deus. Quer ter um homem próspero? Não é um homem que é rico de finanças, não. É um homem que tem uma boa família. O homem próspero é aquele homem que tem saúde na presença de Deus. O homem próspero é aquele que tem Deus, porque ele é bem-aventurado porque está com Deus. Então a prosperidade está relacionada, irmãos, com o seu bem, uma bem de paz, uma tranquilidade de paz, um bem espiritual, do que a questão de riquezas e finanças. Dê para você pegar aí a tentação ocorrida. Você sabe muito bem que quando José começa a trabalhar agora na casa de Potifar, começa a dar crescimento, a esposa de Potifar coloca os olhos sobre a vida de José e começa a desejar a José. Talvez porque José era escravo, então ela percebeu, se ele é escravo, ele me pertence, ele também é meu. Então José agora começa a despertar na mulher de Potifar o desejo. E com isso a mulher de Potifar vai tentar José por diversas vezes. Não foi somente uma vez não. José foi tentado pela mulher de Potifar por várias vezes. E você sabe muito bem que uma tentação é difícil de resistir. A tentação é muito difícil, nós devemos bastante vigiar, irmãos. Porque quando a pessoa está sofrendo a tentação, ela precisa fugir muitas das vezes. Ela precisa ver uma vida de consagração para não ceder à tentação. Então José está lá administrando a casa, a mulher, ele está lá inocente, sem saber de nada. E na verdade, a mulher de Potifar já estava maquinando, já estava pensando como que ia fazer para conquistar, o que ia fazer para ter José na sua cama. Em outras palavras, irmãos, enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está clamando, tenha certeza que sempre vai ter uma mulher de Potifar maquinando, planejando situações para que você possa pecar. É isso aí. Enquanto José fazia a vontade de Deus, servia na casa de Potifar, a mulher dele estava tendo desejo de planejando o que fazer para José cair, o que fazer para José pecar, o que fazer para José fazer a minha vontade. Em outras palavras, devemos ter bastante cuidado, irmãos, porque o mundo quer isso de nós. O mundo vai colocar situações para que nós possamos pecar. Enquanto nós estamos adorando a Deus, o mundo está preparando um projeto para você parar de orar, para que você pare parar de consagrar, para que você possa parar de fazer a vontade de Deus. Enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus, vai ter uma mulher de Potifar olhando a nossa vida e nos querendo nos tragar, nos querendo pecar, nos querendo distanciar da presença de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, viu? Mas é possível resistir. É possível resistir à tentação. Não vai vir sobre a sua vida a tentação que você não possa suportar, mas é preciso fugir da aparência do mal. Tá muito bem? Que quando a mulher de Potifar prepara todo o laço para José, e José agora, quando está de frente com ela, a mulher já toda preparada, né, pensando que teria relação com José, José agora faz um grande segredo que serve para velho, para grande, para pastor, para porteiro, para professor, para aluno, para qualquer um. José, irmãos, ele não tentou resistir no sentido, irmãos, de ficar lá, de ficar tentando convencer a mulher a parar disso, não. José, ele fugiu. O grande segredo de resistir uma tentação não é ficar conversando com a tentação, não. Não é ficar dizendo que está amarrado em nome de Jesus, não. O grande segredo da tentação é fugir da aparência do mal. Se você está percebendo que aquela situação onde você está, que aquela pessoa que você está conversando, que aquele lugar que você está indo, está lhe dando vontade de pecar, está criando em você desejos pecaminosos, você, nós devemos fugir da aparência do mal. Porque quando o mal chega, é difícil nós fugirmos. Então precisamos fugir. Então José deixa ensinamento para a nossa vida. Quer resistir ao pecado? Saia correndo. Não fica conversando, não fica telefonando, não fica indo para os lugares que te fazem pecar, que te fazes criar em você o desejo do pecado. Nós devemos buscar a presença de Deus. Nós não podemos sentar na mesa do ímpio. Nós não podemos conversar coisas do ímpio. Nós não podemos ver as coisas que o mundo nos oferece. Nós devemos ter muito cuidado onde nós colocamos os nossos olhos. Os olhos servem como a janela da alma. Tudo que nós obstruímos, tudo que nós desejamos, vem através do olhar. Nós olhamos e desejamos. E precisamos vigiar muito com isso. Você sabe muito bem que a mulher de Potifar, não gostando porque José rejeitou ela, e acabou criando a situação para condenar José, dizendo que José teria tentado abusar dela sexualmente. Em outras palavras, o inimigo sempre tem uma carta na manga. O inimigo nunca vai desistir de fazer você pecar. Então, e agora José, em vez de ser agora escravo somente da casa de Potifar, e José agora passa a ser preso. É isso aí. O que está ruim parece que ficou pior ainda na vida de José. Aí você pergunta, e de que adiantou ele fugir?
De que adiantou ele rejeitar o pecado se, no entanto, ele foi parar na prisão? De que adianta José fugir se ele parou na prisão? Meu irmão, é melhor estar na prisão, mas ter um nome escrito no livro da vida, porque está deste mundo. É melhor estar na prisão do que estar nos palcos desta vida e perder a salvação. É melhor estar na prisão do que ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. José, ele optou em fazer a vontade de Deus. José, ele optou em rejeitar o pecado e por isso ele cai na prisão. Mas sabe a coisa boa? Deus estava com ele na prisão. Se José tivesse pecado, Deus não estaria com José no palácio. Mas como José não pecou e optou em servir a Deus, Deus estava com José lá na prisão. Isso faz diferença, irmãos. Deus vai estar com você onde quer que você esteja. Você pode ir de um grande peixe, você pode estar na fornalha, você pode estar na cova dos leões, mas se você estiver fiel a Deus, Deus vai estar com você. Deus vai estar do seu lado. Se você estiver sofrendo toda perseguição por amor a Cristo, tenha certeza que Deus ele não vai te abandonar, que Deus não vai te deixar, que a presença dele estará na sua vida em nome de Jesus. Meu Deus do céu, que coisa boa, viu? Eu quero que você deixe aqui nos comentários, quero saber se você aprendeu, se você está gostando, se você está entendendo, viu? Tem mais coisas interessantes. E já digo a você o seguinte, viu? Pode procurar no nosso canal Descomplicando a Teologia, porque lá já tem a dinâmica dessa aula, tá bom? Pode procurar em nome de Jesus. Nossa lição vai estar trabalhando. Egito, o lugar da restauração. Egito, o lugar da restauração. O preço da fidelidade. Aparentemente, irmão, José parece que ele perdeu. Porque José deixa de estar escravo na casa de Potifar e passa a estar preso. Mas, no entanto, José fez a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus não perde. Mesmo que às vezes pareça que está perdendo. Mesmo que às vezes pareça que está diminuindo. Mas, no entanto, Deus tem um projeto maior. O projeto de Deus era maior do que José pensava. Ele perdeu por ter rejeitado o pecado. Muitas pessoas pensam, irmãos, que José diminuiu e na verdade não. Porque José ele deixou de ser escravo na casa de Potifar e passa a ser preso. E a pessoa que está preso está pior do que está escravo. Depende, se Deus está com ele, ele está melhor. Onde quer que você esteja com Deus, você está melhor. Onde quer que você esteja na presença de Deus, você está melhor. Porque aí agora, irmãos, é o momento que Deus agora começa a querer, Deus agora vai criar situações para exaltar o nome de José. José foi tão exaltado que até hoje, quase 4.000 anos depois, nós continuamos contando a história de José. Nós continuamos falando de José. Isso aqui é Deus honrando a história de José, que nos serviu de exemplo para a nossa vida. Existir a tentação. E o lugar de restauração vai ser exatamente no Egito. Porque no Egito mesmo, na prisão que ele estava, na casa de Potifar que ele estava como escravo, Deus também o exalta. Porque Deus não tem lugar para exaltar. Deus te exalta onde ele quiser. Deus ele manda você para onde ele quiser. Deus ele faz o que você quiser. E se você tiver obedecendo, as bênçãos de Deus vai recair sobre a sua vida. Então, o preço da fidelidade. Ser fiel a Deus tem um preço. E José pagou pela sua fidelidade a Deus e a Potifar. Ou seja, como José não pecou com a mulher de Potifar, Deus o exaltou nesta terra. Deus colocou como governador do Egito. Deus o exaltou porque ele não pecou nem contra Deus, nem contra ele, nem contra Potifar. Você tá percebendo como é bom obedecer? Você está percebendo como é bom fazer a vontade de Deus, que tem suas recompensas, mesmo que o mundo não reconheça, mesmo que aparentemente você está tomando prejuízo. Não se preocupe não, que no tempo certo Deus vai te levar no palácio, em nome de Jesus. José foi vendido pelos seus irmãos, José é escravo na casa de Potifar, José passa a ser preso, mas no entanto, como José permaneceu fiel a Deus em todos esses momentos, sabe o que aconteceu? Deus exaltou a vida de José. José agora deixa de ser escravo, José deixa de ser preso e agora ele passa a habitar no palácio. E muito mais ainda, José passa agora a ser o governador do Egito. As pessoas que davam ordem em José começaram agora a receber ordem de José. As pessoas que mandavam em José, José começou a mandar. Você está entendendo como o mistério de servir a Deus? Você está entendendo como o mistério de ser fiel a Deus, que vale a pena sim? Agora, Deus tem o tempo de fazer as coisas. Você precisa aguardar, você precisa ter paciência, você precisa esperar o tempo de Deus na sua vida, senão as coisas não vão acontecer. Muitas pessoas não são apressadas, já quer logo agora, eu quero agora, eu mereço agora. Muitas pessoas são apressadas e a pressa acaba, o povo diz lá fora que a pressa é inimiga da perfeição. Muitas das vezes Deus está te preparando para algo maior e você precisa passar por todo esse processo. Você precisa passar por toda essa trajetória. Você precisa passar por todo esse deserto para só depois chegar em Canaã, na Canaã celestial, em nome de Jesus. Irmãos, fugir do mal é muito difícil. Nós devemos fugir da aparência, como eu disse anteriormente. Se você estiver percebendo que o lugar que você está indo vai fazer você pecar, pare de ir nesse lugar.
Se você está percebendo que a conversa que você está tendo com esse amigo, com essa amiga, vai fazer você pecar, deixa essa amizade. Se você está percebendo que o que você está assistindo, o que você está ouvindo vai te fazer pecar, pare de fazer, fuja de tudo aquilo que lhe faz pecar. Se aproxime mais das coisas de Deus, se aproxime mais de Deus, se aproxime da consagração, se aproxime mais do jejum, se aproxime mais da leitura da palavra, se aproxime mais assistindo o canal Descomplicando a Teologia, se aproxime mais investindo em você, lendo livros, lendo a sua revista da Escola Dominical, lendo a Bíblia Sagrada. Comece a investir nas coisas de Deus. O segredo para você rejeitar a tentação, eu digo, primeiramente, viver mais com as coisas de Deus, se alimentar mais das coisas de Deus, ouvir mais as coisas de Deus, praticar mais as coisas de Deus. Qualquer pessoa, meus irmãos, que quiserem viver uma vida íntegra com Deus, precisa se aproximar de Deus. Qualquer pessoa, irmãos, para ter força de rejeitar o pecado, precisa se alimentar das coisas de Deus. Se você estiver alimentado, fortalecido com as coisas de Deus, você não vai ter desejo das coisas do mundo. Mas o grande problema hoje, irmãos, é que nós passamos o dia todo com as coisas do mundo no nosso coração, na nossa mente, na nossa vista, nos nossos ouvidos, nos nossos lábios, e depois queremos chegar na igreja e nos alimentar. Como é que nós vamos querer nos alimentar se a nossa barriga já está cheia das coisas do mundo? Você quer se alimentar das coisas de Deus? Leia a Bíblia, vá para a escola dominical, vá para o culto de doutrina, vá para o culto de evangelismo, participe dos eventos da igreja, porque assim você será fortalecido na presença de Deus. Então nós precisamos buscar Deus constantemente em nome de Jesus. Resistir ao pecado é possível, desde que você ande com Deus, desde que você faça a vontade de Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus do céu, viu? Essa aula está fantástica. Eu quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você vai aplicar algum conhecimento desse na sua aula? Eu espero que seja uma bênção, eu espero que seja útil para você, que você possa crescer na graça do conhecimento, que você possa se desenvolver na palavra, que a sua escola dominical possa crescer cada vez mais, viu? E você já sabe, se quiser ser membro do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você quiser ser membro do nosso canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa conversar diretamente comigo, viu? Paga tão somente a Coca-Cola do mês em nome de Jesus. Mas seja bem-vindo.